Tem dias que parece que a gente não tem energia para nada, não é mesmo? Ah, se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Marcela e aqui te faço conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Você até tem metas, tem força de vontade, mas se vê travada, cansada e procrastinando. E é aí que aqueles pensamentos te visitam. Será que eu sou preguiçosa? Será que falta disciplina? Só que muitas das vezes pode ser dopamina bagunçada. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou o jogo completamente para mim. Você já sabe, não é só sobre força de vontade. Eu já ouvi diversas vezes as pessoas falando como dopamina sendo algo só ruim. Então nós crescemos ouvindo isso, que a dopamina, ela é ruim. Só que primeiro que eu tô aqui para desmistificar isso. Porque a dopamina só é ruim quando você não utiliza ela ao seu favor. Algumas pessoas também falam como se aquilo tivesse 100% a ver com vícios ou algo do tipo. Mas não. A dopamina, ela é uma molécula de ativação. Ela é justamente o que faz a gente querer fazer alguma coisa. O problema não é a dopamina, então mude isso da sua cabeça. O único problema é onde nós estamos procurando ou buscando ela. Eu não sei você, mas eu já passei muito tempo buscando dopamina no lugar errado. Rolando o feed infinitamente, vendo caixinhas de perguntas, um videozinho rápido atrás do outro, receitinhas deliciosas e saudáveis, áudios no WhatsApp, tudo isso não tem fim. E sim, essa é a forma em que eu procurava, que não é a melhor forma de buscar, não é a forma mais apropriada de se buscar a dopamina para ela agir ao seu favor. Mas por que exatamente não é boa, Marcela? Significa que é ruim eu ficar assistindo videozinhos? Não necessariamente, mas quando os vídeos são instantâneos, são muito rápidos, onde você fica naquele Reels infinito. Aquela dali é uma dopamina ruim porque é muito rápida, são vídeos instantâneos, então sempre vai fazer com que você queira mais e mais. Aí sabe, depois de ficar tanto tempo vendo essas coisas que são dopaminas rápidas e baratas, quando você senta de fato para você focar num estudo que você precisa, você não consegue. Começa a se tornar algo muito desafiador, você não consegue de fato se concentrar, parece que 30 minutos é 30 horas e o meu cérebro já estava saciado, então ele não queria mais esforço. E isso provavelmente também acontece com você. Então observe, se você usufrui muito dessa dopamina rápida, pode ser por isso que você não tenha conseguido de jeito nenhum manter foco nas atividades que realmente importam no seu dia. Então, a partir daí, eu decidi que eu não viveria mais de picos de prazer. Eu iria sim viver com propósito e principalmente realizar cada vez mais hábitos que tirasse esse prazer instantâneo para algo mais longo e duradouro, como por exemplo, uma leitura. O meu trabalho, por exemplo, sendo dentista, é um trabalho altamente antidopaminérgico. Por quê? Você fica longe do celular, longe das telas, você basicamente fica lidando com o seu paciente. E a maior parte do tempo o paciente está com a boca aberta e você não precisa ficar conversando nem nada, você só precisa realizar o seu trabalho, fazer um excelente trabalho ali na boca do paciente. Então é algo que não é imediato, é algo que não tem prazer rápido e esses dias que eu estava atendendo a paciente eu reparei nisso, é altamente antidopaminérgico ser dentista, e isso é ótimo. Então, pensando sempre em não ter prazeres imediatos, sempre pensar na dopamina no meu dia a dia, eu comecei a reformular a minha manhã. Antes, ao levantar do celular, eu desligava o despertador e já dava uma conferida no Insta ou até mesmo no WhatsApp. Hoje eu não faço mais isso, eu levanto, desligo o despertador e logo em seguida eu já vou arrumar a cama. Depois de arrumar a cama, eu já escovo os dentes, lavo o rosto, arrumo meu cabelo, visto a roupa da academia e aí sim
eu já ajeito meu celular para poder fazer um time-lapse enquanto eu faço meu devocional. Então eu tenho ficado cada vez mais distante do meu celular ao acordar. E é incrível, você só vê o efeito imediato na sua vida quando você coloca em prática. E não é que eu tô falando aqui pra você que você precisa ficar 4 horas, sei lá quantas horas, sem mexer no celular ao acordar. Não, só evite o contato imediato. Tente pelo menos ficar 30 minutos sem o celular ali, 20 minutos, que já é o suficiente para poder te ajudar nessas próximas atividades em que vão exigir de você uma concentração maior. Porque como você acabou de acordar, você está descansado, ao pegar no celular, pode ser que você caia naquele looping infinito de ficar mexendo e quando você vê já passou 30 minutos. Então não compensa cair já de imediato no seu dia, no celular, conferindo o feed e etc. Então, engraçado que depois de fazer todas essas atividades para que eu saia do quarto pronta, a minha próxima atividade é beber água no momento em que eu estou realizando o meu devocional. São duas coisas que não têm dopamina rápida. Você precisa ler, se concentrar, ver na palavra do dia, estudar ali e tomar água. Não tem nada de instantâneo e rápido. Então, isso ajuda muito. Quando você for levantar, procure realizar atividades que não tenham dopamina rápida nem prazer imediato. Eu sei, pode parecer muito bobo, mas você está ensinando o seu cérebro a ter controle. Então você mostra para ele que quem manda é você. Não é o feed, não é o algoritmo. É você que decide o que importa e o que de fato ele vai se concentrar ali. Então, quando você aprende algumas estratégias, você começa a observar que aquilo dali não é uma punição, mas sim uma estratégia que vai te ajudar a alcançar aqueles resultados tão desejados. Então, algumas pessoas amam cafés, só que ela faz de determinada forma. Depois que eu realizar tal atividade, eu posso tomar aquele café delicioso do jeito que eu amo. Uma das atividades que eu mais gosto de fazer é ler. Atualmente eu estou lendo um romance, porque eu tenho o costume de intercalar um livro de desenvolvimento pessoal, ou algum tipo de curiosidade, comunicação, enfim, e outro de romance. Eu estou atualmente lendo de romance. E assim, por mim, em todos os momentos eu estaria lendo o livro, porque ele te envolve, porque tem uma história. Então, eu tenho um horário determinado no dia, geralmente 7, 7:30 da noite. Por quê? Durante o dia eu preciso meditar, fazer o inglês, fazer o treino, trabalhar, gravar, estudar. Eu preciso fazer todas essas coisas e eu juro pra vocês que quando chega de noite eu tô tipo assim, gente, por que a hora não pode andar logo? Porque eu quero ler. Então, essa também é uma estratégia para eu não ficar só presa ao livro sem viver. Eu deixo um horário específico para ler ele. Então, antes de dormir, entre 7, 7:30, até 8, 8:30, ali depende do horário que eu começo, para 9 horas eu estar dormindo. Então, sim, não é uma punição, é uma estratégia, porque você sabe que vai funcionar. E esses tipos de estratégias te ensina que é basicamente como o comportamento de uma criança. Você vai moldando com o passar dos dias. E não se engane só porque você é adulto que você faz tudo certo. Não, pelo contrário, às vezes você pode estar só seguindo o fluxo da dopamina rápida e barata. E qual é a desvantagem dessa história toda sobre você não ser consciente desse problema? É que quanto mais você ingere essa dopamina, mais você quer. Então, quando você se olha de fora da situação, você se vê como? Sempre com a cara enfiada no celular. Então, comece a ter consciência disso, a observar, se olhar de fora para ver como que tá o seu uso do celular em relação ao meio com outras pessoas, em relação às suas relações. O celular, muitas vezes, é o vilão de muitas relações, porque as pessoas, em vez de prestar atenção no que o outro tá falando, não, a pessoa tá no celular, tá no TikTok olhando, assistindo vídeo infinitamente. Então, seja consciente do que acontece com você, dos seus comportamentos e sim, queira melhorar. Não adianta nada ser ciente. Sim, eu sei que eu gasto muito tempo aqui vendo as redes sociais, mas para mim isso é diversão, para mim tá tudo bem. Não. Se você observar,
Quanto mais você assistir, mais você vai querer assistir. Então, tenha um controle. Mostre para o seu cérebro que é você que manda e não o feed, muito menos o algoritmo. E, por fim, uma das coisas mais poderosas que eu aprendi são as microvitórias diárias. Elas valem muito mais do que as metas distantes. Sabe aquele prazer de riscar algo ali do checklist? Aquilo dali é dopamina saudável. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho isso. Eu não consigo, não é que eu não consigo, mas não é o ideal, né? Terminar o dia sem dar o check em todas as atividades que precisa. Aqui eu já dei o check em 3. Arrumar a cama, meditar por 12 minutos e praticar inglês por 20 minutos. Agora falta fazer post nas 3 redes, ler, que é só à noite, e beber 3 litros de água. Até o momento, bebi 2 litros e 500, então falta mais 500 ml. Mas tá tranquilo, agora são 2 horas da tarde e até o final do dia vai passar de 3 litros. Mas essa dopamina aqui é saudável. E sim, basicamente o seu cérebro fala bem assim: muito bem, continue desse jeito. É um incentivo para você continuar no rumo certo, você continuar realizando os seus hábitos que fazem a diferença para você e são importantes para você. Eu posso dizer para você que hoje eu me sinto muito mais no controle, e não apenas porque eu tenho uma organização, mas porque cada dia mais eu tento ser consciente em relação à dopamina. E implementar hábitos de longa duração é bem melhor em relação à dopamina. Você aprende isso na prática. E também é sempre bom você ter ao seu lado uma pessoa que sempre te alerte quando você estiver exagerando naquilo que não é tão interessante. Então, eu e meu marido, nós somos assim. Se a gente percebe que um ou outro tá muito no celular, às vezes a gente fala: olha, eu tô achando você tá muito focado nisso, tá muito preocupado, tá tudo certo. E a gente vai conversando e vai se alinhando. É importante que você tenha essa pessoa que te dê um feedback, né, olhando ali de fora a situação. Então, em vez de você ficar lutando contra a dopamina, coloque ela como a sua aliada, para que juntos vocês consigam ir cada vez mais longe e por um caminho cada vez melhor. Se você é aquele tipo de pessoa que sente que vive pulando de empolgação em empolgação, mas no fim do dia tá sempre exausta e frustrada, provavelmente, talvez o seu problema seja esse, que a sua dopamina tá roubando coisas que de fato merecem sua atenção. Observe quanto tempo você mexe no celular, observe quais são as tarefas que você mais gosta. Ah, eu não tenho paciência para ficar lendo por 20, 30 minutos. Provavelmente a dopamina está te consumindo. Será que no trabalho, que é o momento que você precisa ter foco e performar, isso está acontecendo? Talvez não, porque a sua dopamina pode estar completamente desregulada e te atrapalhando em tudo. E é por isso que no Saudavelmente eu ensino isso com tanta seriedade, porque não é sobre você fazer mais, mas você fazer com intenção. E para isso é muito importante você avaliar os hábitos que você tem colocado como seu aliado. E a próxima turma do Saudavelmente está chegando. Se você quer saber mais desse projeto incrível, como que ele funciona, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas também tem o link na minha bio do Insta, se você me segue ou se você quer saber como que é a minha rotina por lá. Lá no meu Instagram, praticamente, eu aplico o método que eu criei, que é o método vida. Você vai conseguir ver de perto como é a minha rotina e quais são os hábitos que eu mais gosto do meu dia. E no final das contas, viver bem não é viver com pressa, mas viver com direção. E a dopamina pode sim ser a sua aliada nesse processo. Basta você querer e fazer da forma correta. Para isso, conte comigo nesse caminho. É com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!